Meus queridos irmãos, uma noite de domingo, a noite onde nós meditamos na palavra de Deus. Nós temos este momento especial onde o Senhor fala conosco. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo vai falar em nossos corações. Eu queria convidá-los a abrir então no Salmo 20. Nós estamos nessa belíssima caminhada, a caminhada dos tesouros de Davi, que a gente chamou assim, tesouros de Davi. E nós estamos no Salmo 20. Nós vamos pregar por todos os salmos aqui de Davi. E esse salmo é um salmo que fala profundamente no nosso coração. E nesses dias, não é? Nesse tempo onde nós vivemos. O título para a exposição dessa noite é Hino de Preparação para a Guerra. Hino de Preparação para a Guerra. Salmo 20. Vamos ficar em pé mais uma vez? E vamos fazer essa leitura. Salmo 20. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Vamos ler o último juntos? Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Feche os olhos. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Pedimos a tua bênção neste momento tão especial. Para que o Senhor fale conosco. Use o teu servo, Pai, em nome de Jesus, como instrumento para ministrar a tua palavra. Abra os nossos ouvidos. Não deixe a gente ficar atento a outras coisas. Ficar com a mente longe. Ou olhando o celular, ou tendo nossa atenção desfocada. Mas clamamos ao Senhor que nos abençoe nesses poucos minutos. Que a tua palavra haja eficazmente em nosso coração, em nossa mente. Transformando o nosso ser, nos dando a esperança da glória, nos dando a edificação do Espírito Santo para vencermos as guerras, as batalhas dessa vida e para que cheguemos ao final sendo mais que vencedores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Charles Bradbury diz que o rei Numa, quando ele estava oferecendo sacrifícios, foi informado a ele o seguinte: os inimigos estão chegando para atacá-lo. E aí ele pensou que para sua segurança era suficiente dizer o seguinte: estou ocupado a serviço do meu Deus. Quando Josafá havia estabelecido um ministério de pregação em toda a cidade de Judá, então, somente então e não antes, caiu o temor do Senhor nas nações circunvizinhas e não fizeram guerra. Muito embora eles já tivessem anteriormente colocado exércitos nas cidades muradas. A gente percebe aqui com essas duas ilustrações que a preparação para a batalha, para a guerra da vida, ela é importantíssima e ela começa na presença de Deus. A nossa vida é uma batalha constante, seja para o nosso sustento, a nossa vida material, mas principalmente para o nosso sustento espiritual. E esse salmo é como se fosse um hino nacional, um hino de preparação para a batalha, para a guerra. E por isso o tema, hino de preparação para a guerra. Nós vemos que Davi escreveu muitos salmos, não é? E ele trata de uma maneira tão bela cada salmo dele, para o nosso coração. Ele começou lá no início falando dos ímpios, comparando o ímpio com o justo, no Salmo 3, também no Salmo 4. No Salmo 6 ele clama para que Deus tenha misericórdia da vida dele, porque ele era pecador também. E ele clamava: Senhor, tem misericórdia, se não for o Senhor, o que será de nós? No Salmo 7 ele pede ao Senhor que defenda a sua causa
num processo que ele estava contra o ímpio, contra a luta que ele tinha. No verso 8, ele traz um canto de alegre exaltação, porque o Senhor o deu grande obra para fazer. E todos esses salmos a gente pode ver a presença de Cristo. A grande obra é a obra de Cristo. No Salmo 9, o salmista rende graças ao Deus eterno. No Salmo 10, não foi Davi que escreveu, pelo menos não está claro, pode ter sido Davi, então nós deixamos para ministrar em outra oportunidade. Salmo 11, Davi mostra que o Senhor é o refúgio para o justo. Salmo 12, pede socorro diante das falsidades dos homens. No 13, ele leva ao Senhor o seu lamento, porém com fé. No 14, ele mostra a humanidade que está totalmente corrompida. Contudo, no 15, ele fala, olha, é possível chegar ao céu. Aqueles que se santificarem podem ser cidadão dos céus. Salmo 16, ele apresenta a herança do justo, a herança do Deus, a herança eterna do justo. E ele suplica no Salmo 17 a proteção divina. No Salmo 18, ele canta a vitória e o domínio do Senhor. No Salmo 19, ele apresenta os 2 livros que nós vimos da revelação de Deus. E agora no Salmo 20, ele e o povo cantam se preparando para a guerra. Eu vou ler aqui na versão NVI, veja como a versão NVI, quem tiver pode acompanhar aí na sua Bíblia, fala assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome de Deus Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio, lembre-se de todas as suas ofertas, aceite os teus holocaustos. E aí tem uma pausa, ele volta, conceda-te o desejo do teu coração, leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda aos teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus. Ele responde com poder o Salvador, a sua mão direita, com poder salvador da sua mão direita, da sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Então veja que Derek Kidner comenta que esse aqui é um dos mais comoventes dos salmos, por ser tensamente consciente de assuntos que estão prestes a acontecer, e assuntos entre vida e entre morte. Isso vai ser resolvido, porque a guerra está chegando. É isso o salmo, se preparando para a guerra. É interessante que a gente está pregando num momento assim de guerra, não é? A gente vê que é exatamente naquela região lá onde Davi a todo momento estava em guerra. A nossa cultura é um pouco diferente, e é bom que com esse salmo nós vamos entendendo um pouco o contexto lá do Oriente, e o contexto no qual foram escritos os salmos. Nós podemos ver que a proposição para esse salmo, meus irmãos, é que a total confiança no Senhor prepara o rei para a guerra. A total confiança no Senhor prepara o rei para a guerra. E como que esse hino mostra essa preparação? Como que ele nos prepara? Como que ele prepara o rei? Como que ele prepara a igreja? Em primeiro lugar, o povo prepara para a guerra contando com a bênção de Deus, pedindo e contando com a bênção de Deus. Olha os versículos 1 a 4. Veja que se não está assim o versículo, ele está sempre dizendo assim, o Senhor te responda, não é? O Senhor te envie, te eleve em segurança. Olha só, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus Jacó te eleva em segurança. É um desejo, mas um pedido, mas também um pedido que já está contando com aquilo. Do seu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Então essa primeira parte, esse misto de petição com um anseio e já contando com aquilo. Já contando que Deus vai responder. O Senhor te responda, te socorra. Lembre-se, conceda-te os teus sonhos. É um cântico para o rei Davi, eles estão cantando para o rei. É como se o povo estivesse cantando agora o rei, dirigia a batalha, né? Ele estava na frente da guerra.
Eles estavam cantando agora para o rei, para que ele fosse abençoado pelo Senhor no dia da tribulação. É um cântico, é uma oração, é um pedido para a bênção de Deus para o rei que dirigia, que conduzia as batalhas em favor do povo de Israel. Assim, a vitória que o rei tivesse seria a vitória da nação. Ele representava a nação estava junto dele. O povo pedia a bênção para que o Senhor levasse em segurança no dia da tribulação, ou seja, no dia da guerra. Não tinha chegado a guerra, viria em breve. Eles estavam se preparando, estavam cantando nesse preparo. Porque o dia da tribulação, o dia da guerra é terrível, é lógico. Que nós aqui, distantes dessa situação, não é? A gente hoje tem alguma noção por causa das mídias sociais. A gente acaba tendo uma noção, mas é diferente da gente estar naquela guerra, não é? Ou em qualquer guerra. É diferente de você conhecer e combater frente a frente o inimigo. Por mais que as guerras sejam hoje, nos nossos dias, talvez tecnológicas em alguns momentos, né? O cara aperta um botão e vai o drone lá e ataca. Em outros momentos é necessário, vamos dizer, o frente a frente, né? É o que Israel está fazendo agora, entrando para enfrentar o inimigo frente a frente. E é uma situação terrível. É vida ou morte na sua frente. Então o povo pedia esse socorro e esse sustento na batalha. Senhor, abençoe. Que o Senhor abençoe o rei e todo o seu exército que vai junto. Que dê o sustento, não é? Imagina a logística que tem que ter numa guerra para que as pessoas tenham lá o alimento, não é? Eles não vão ficar sem comer todos os dias da guerra, precisam de alimento. Tem que ter uma logística para chegar até lá. E também as munições, né, que acabam. Então, que Deus dê esse sustento, que Deus guarde esse povo. E eles cantavam pedindo para que o Senhor se lembrasse das ofertas e dos holocaustos. E esse é um ponto importante de pensarmos. Quando a gente vê e lê o Velho Testamento, nós entendemos que, para eles, a preparação espiritual, como o rei Numa disse aqui, não, eu estou agora fazendo sacrifícios, depois eu vou entrar na guerra. É esse o pensamento, né? Esse é o pensamento de uma preparação espiritual para depois enfrentar a batalha física. Esse é um pensamento que talvez seja um pouco longe de quem mora no Ocidente. Parece que nós pensamos mais na solução à nossa mão. Então hoje nós estávamos na escola dominical, na mocidade, e Eliane estava lá levando também o estudo, e ela comentou isso, ela falou assim, hoje a gente tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente vai fazer vai no remédio. É o nosso primeiro, não é, pensamento. Uma solução de que está aqui, não, tem um remédio que resolve esse problema. A gente percebe que, nessa época de Davi, todos eles primeiro pensavam no espiritual. Não, a solução vem de Deus. Certamente Israel buscava em Deus, mas as outras nações também buscavam nos ídolos, né, nos seus deuses pagãos. A importância de se preparar em Deus para a nossa batalha, para a nossa guerra. Tem uma ilustração interessante tirada da própria Bíblia, que é o caso de Saul. Saul ia fazer guerra e ele precisava sacrificar primeiro, não é? E ele estava lá e não chegava Samuel, Samuel é que tinha que sacrificar, não Saul, o rei. E ele, mas não vem, e ele ficou igual a gente, meio ansioso, né? Eu mesmo vou fazer esse sacrifício aqui. E fez, né? O sacrifício. Ele errou por fazer isso. Mas eu queria trazer essa ilustração para a gente entenda na cabeça daquele povo quão importante era primeiro ter a bênção espiritual, a bênção de Deus, para enfrentar as dificuldades deste mundo. O homem tem o senso do transcendente, de que precisa de uma ajuda fora desse mundo aqui, que precisa de Deus. Alguns fazem isso de forma errada, né? Vão fazer um trabalho, os rituais.
Nós que somos crentes e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que vem de Deus a vitória. Nós temos que nos preparar nele. E o povo então cantando e falando, Davi, que Deus atenda aos teus desígnios. Ou seja, o que você planejou, o que está no seu coração, que Deus atenda. Que Deus cumpra os desejos, as tuas vontades, os teus planos. Hoje também, meus irmãos, a igreja invoca a bênção de Deus. Claramente a nossa guerra, mais do que física, em alguns momentos nós pegamos guerra física também, a gente está vendo lá em Israel isso acontecendo, e em alguns momentos também no nosso país pode acontecer, mas mais que isso, a primeira batalha é espiritual. A nossa guerra é espiritual, e que ela tem entrado, e muitas vezes nós não estamos percebendo, não estamos nos preparando para ela. A gente acorda de manhã com o relógio já tocando e sai fazendo dia a dia. Mas a gente não percebe que a gente está indo para a batalha. A gente não percebe que é importante buscar a presença de Deus ali naquele momento. De orar ao Senhor, de ler a palavra, de clamar, Senhor, me ajuda, que meu plano do dia seja positivo, que eu seja vencedor. Me ajuda, Senhor. Porque qualquer coisa pode acontecer e nós perdemos a batalha do dia, não é mesmo, meus irmãos? As guerras espirituais. A igreja hoje se prepara dessa forma, buscando o Senhor também, para que os planos do Senhor aconteçam. Os planos de Cristo sejam realizados, do Rei sejam realizados, do Rei Jesus. Jesus orou assim, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, e nos ensinou a orar assim. Nós devemos buscar ao Senhor então, clamar a Ele para que a igreja seja vitoriosa. Jesus orou pelos seus discípulos e pediu ao Senhor, pediu ao Pai que os abençoasse. Os apóstolos oraram abençoando a igreja. Nós devemos continuar este momento de oração, pedindo a bênção de Deus, contando com a bênção de Deus, pois sem ela, realmente nós não venceremos. Em segundo lugar, nós vemos que o rei prepara para a guerra com a certeza da vitória. Olha o versículo 5. Leia na sua Bíblia. 5 e 6. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus assearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Você percebe aqui, no começo eles estão então pedindo e contando com a bênção de Deus. Agora eles estão falando o seguinte, olha, o versículo 5 ainda é o povo, né, celebraremos. E o versículo 6 é como se fosse Davi, o rei, falando, olha, agora eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Então eles já estão falando, olha, é certa a vitória, nós celebraremos, com certeza. É uma certeza tanto do lado do povo, quanto do lado do rei, de que essa vitória chegaria. Celebração, essa celebração teria o hasteamento da bandeira. Ou seja, mostrando, o que é hastear uma bandeira? Mostrando o símbolo daquela nação, daquele povo. Mostrando para os demais, olha, nós somos vencedores. Nós chegamos até aqui. Esse aqui é um hino nacional, não é? A nação de Israel tem o prazer de defender a sua história, de defender o seu povo, de defender os seus princípios. Então o rei responde, olha, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ainda não tinha entrado na guerra, estava se preparando para esse conflito. Não fala exatamente qual conflito, mas serviria para qualquer um deles, né? Mas ele já sabe de antemão que o Senhor trará a vitória com o seu braço forte. Ele fala isso, com a sua destra poderosa. Ah, meus irmãos, o Senhor é que salva, e o Senhor salva o seu ungido. O texto diz isso. É uma certeza cantada por Davi, é uma certeza conquistada por Cristo, é uma certeza vivenciada pela igreja. O Senhor salva. O ungido Jesus Cristo foi até a morte para cumprir essa missão. Porque tem a certeza, porque Cristo venceu. Ele não ficou na sepultura, ali não foi o seu fim. Ele levantou, ressuscitou e venceu a morte. E com isso trouxe a vitória para o seu povo. Glória a Deus. Nós somos vitoriosos por Cristo Jesus. Então o crente hoje tem a certeza da vitória. Você tem certeza da vitória?
Às vezes o mundo quer nos abalar, quer tirar essa certeza. Meus irmãos, nós temos a certeza da vitória por Cristo Jesus. Vitória sobre os inimigos de Deus. O mundo quer impedir essa confiança nossa. De fato, o sistema mundano tem minado as nossas vidas, seja externamente, seja internamente. Seja externamente, colocando situações onde dificulta o nosso trabalho, a nossa crença, a nossa vida como cristão, mas internamente colocando doutrinas, culturas na nossa mente, para que nós erremos, sigamos outros caminhos, percamos a confiança. E muitos crentes têm abandonado as suas convicções, têm abandonado os seus valores, não tem mais defendido os princípios cristãos, porque ele está sendo minado externamente e internamente. Mas o crente verdadeiro busca reafirmar a convicção cristã. Ele busca essa certeza de que a palavra de Deus será cumprida, e ele levanta ela como uma bandeira. Ela é a palavra de Deus e ela será cumprida. Tudo que Deus disse, Ele prometeu, Ele cumpriu. A redenção foi feita em Cristo Jesus. E nós temos a certeza então da vitória. Spurgeon diz que em Jesus há salvação, e a salvação pertence a Ele. Por conseguinte, chama-se tua salvação, mas é nossa para recebermos e nossa para alegrarmos. Glória a Deus. É a salvação de Cristo Jesus que nos dá a certeza, então, é a redenção em Cristo Jesus que nos faz ser mais do que vencedores. Sabemos que passamos as lutas, mas a gente vai voltar com a vitória. Essa parte aqui do texto diz, olha aqui, que o Senhor, falou no anterior, né, que o Senhor aceite os seus sacrifícios. O sacrifício de Cristo foi aceito, meus irmãos. Foi eterno. O sacrifício de Cristo foi perfeito. E a resposta então da igreja agora é crer que essa vitória vem. Paulo disse em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que glória, que bênção. Nós confiamos no Senhor. Está chegando, a vitória virá e ela é certa. Em terceiro lugar, o rei prepara a guerra confiando em Deus. Vamos ler os versículos 7 e 8 juntos? Olha o reforço dessa confiança aqui. Diz assim, leiamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. A certeza do rei na vitória não estava nas suas capacidades, percebe? Nas suas habilidades. Não estava na força do seu exército, nos guerreiros que estavam ali, todos. Na tecnologia da época. Não. A força estava em Deus. Ele fala assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Então nós podemos perceber que os exércitos da época eram medidos muito por essa tecnologia, vou chamar assim, né? Sobre os cavalos e os carros, não é? Muitos cavalos, muita força, muitos carros equipados para a guerra, para a batalha. Então, o exército poderoso, eles eram medidos assim. Então, quanto mais tinha essa força, mais os outros se preocupavam do outro lado, né? Spurgeon comenta que, levando em conta que os israelitas não podiam ter cavalos, ou normalmente não tinham cavalos, era natural que eles viam, né, a cavalaria do inimigo com medo maior, né? Nós não temos os cavalos, os carros aqui, eles têm. Então, Davi usa essa ilustração dessa forma. Olha, eles estão confiando nos carros, nos cavalos, que eles têm em abundância. Nós não os temos, mas nós confiamos no Senhor. Enquanto as outras nações confiam na força desse mundo, Israel confiava naquele que fez esse mundo, aquele que criou as forças desse mundo. Segundo Melville,
o nome do Senhor aqui citado é formado pelas suas propriedades, seus atributos, ou seja, nós confiamos no nome do Senhor, nós gloriamos em o nome do Senhor, ou seja, num Deus que tem todos os atributos reunidos, e Ele vai nos dar a vitória. Que bênção! Como diz Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. E é confiando nesse nome, então, que o povo de Israel ficava de pé na guerra, e não caía, e os inimigos saíam. De fato, tinha até algumas guerras que eles nem pegavam nas armas, né? Às vezes Deus falava assim, ó, toca um instrumento aí. Toca um instrumento aí. Às vezes eles queriam reunir vários homens, vários guerreiros, milhares. Aí Deus fala, não, tira um pouquinho aí. Aí tiravam, como o caso de Gideão, tira mais. Tira mais. Nós vamos só com um pouquinho. Israel agora reuniu 300.000 homens para a guerra, né? Gideão levou 300. Porque Deus estava com ele. Nós confiamos no nome do Senhor. O crente, meus irmãos, continua confiando no Senhor Deus. É nele que nós confiamos. Sim, no mesmo Deus de Israel do Antigo Testamento. Ele é o nosso Deus. E a igreja ao redor do mundo é o povo escolhido, é o Israel de Deus. Escolhida pela graça do Senhor. E o Senhor então está conosco, está com esse crente, traz a confiança a cada um de nós. É o Senhor para quem nada é impossível. Ele é o Deus Todo-Poderoso, autoexistente, independente, imutável, onipresente, onipotente, onisciente, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. É esse Deus que está conosco. Ah, meus irmãos, os inimigos não prevalecerão. William Plumer diz assim, é vã a confiança em todas as maldades. Na guerra confiam-se em carros, cavalos, navios, porta-aviões, né? Números, disciplina, sucessos anteriores, mas a batalha não é para os fortes. A providência favorece os batalhões fortes. Essa é uma frase que ele fala, a expressão que é mundana, porque ela não está ligada à providência bíblica. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Ele fala ainda mais, ele fala aqui, em tempos de paz, confiam-se na riqueza, nos amigos, nos navios, nos bens, nas apólices de seguro, mas nada disso pode salvar. Só o Senhor pode salvar. O dia que nós partimos dessa vida aqui, só o Senhor pode nos levar em segurança. Mais nada, mais ninguém. Nós confiamos no Senhor. 1 Coríntios 1:31 diz assim, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então o crente enfrenta a guerra desse mundo, confiando em Deus, com força, com alegria, pois sabe que o Senhor está com ele, ele se gloria no Senhor. Concluindo, meus irmãos, o crente se prepara para a guerra pedindo a bênção de Deus, nós pedimos a bênção de Deus, nós clamamos ao Senhor, nós já contamos com a bênção de Deus, porque se não for ela, nós vamos perder certamente. Mas com a bênção de Deus, nós temos a certeza da vitória, a vitória nos chegará, já chegou. E por isso confiamos apenas no Senhor Jesus. É nele a nossa confiança. Nós temos que entender que não podemos nos iludir de que nós estamos num mundo em guerra. A igreja é militante, mas ela é vencedora, ela é vitoriosa. Ela chegará no final com a bênção do Senhor. O ímpio irá para a morte eterna, o crente para a vida eterna, porque o Senhor nos livrará e nós confiamos no Senhor. Então, como viveremos? Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos orando, pedindo a bênção de Deus. Não temos o que fazer diferente disso. Para tudo que fizermos, do mais simples ao mais complexo, devemos pedir a bênção de Deus. É interessante que nos nossos dias perdeu-se o costume dos filhos pedirem a bênção, não é? Não sei se os irmãos têm essa experiência também. Mas os filhos não gostam de pedir a bênção do pai ou dos avós, não é? Há um tempo atrás se pedia muito. E é um costume interessante, pois demonstra uma dependência de uma bênção
de alguém mais velho, não é? Eu preciso de uma bênção de alguém mais velho. Não que o pai tenha essa bênção, pode dar por si mesmo, mas ele pode invocá-la do Deus que não é só mais velho, é um Deus eterno. É esse Deus que nos abençoa. Quem quer ser abençoado? Eu quero também. Busque então a presença de Deus. Busque o santuário de Cristo. Spurgeon diz aqui que o santuário para nós é a pessoa de nosso bendito Senhor, que foi tipificado pelo templo, é o verdadeiro santuário que Deus edificou. Corramos então para a sua cruz, corramos para Cristo em busca de abrigo no tempo de necessidade. Ele vai nos dar, Ele vai trazer o socorro. Os homens do mundo menosprezam isso, menosprezam o socorro do santuário, mas o nosso coração preza pela presença de Cristo em nós. Nosso coração busca o socorro no arsenal da graça de Cristo, na tesouraria maior, na dispensa eterna. Nós nos voltamos para o santuário do Senhor Jesus. As bênçãos vêm dele, a vitória vem dele. Oremos, clamemos. Nós não venceremos as nossas batalhas deste mundo sem a bênção do Senhor. Clamemos ao Senhor para que Ele nos abençoe. Como viveremos? Em segundo lugar, meus irmãos, com a certeza da vitória. Com a certeza da vitória. Pois Cristo já venceu todas as coisas. Quando Ele estava na cruz, Ele falou assim: está consumado. Ele chegou até ali onde devia já entregar o seu Espírito e entregou. Estava consumado ali a redenção feita com o homem encarnado, estava consumada. Ela agora está sendo cumprida no tempo, não é? No tempo. E no final, então, teremos uma nova data, onde Jesus voltará e vai falar: está consumado no tempo. É o ponto final. Todo o mal vai ser destruído, vai acabar. E os crentes em Cristo, então, louvarão o Senhor eternamente, certos da vitória. Apocalipse diz que o anticristo, e Tessalonicenses, o anticristo vai ser destruído, com o sopro da boca de Cristo. A Babilônia, em Apocalipse, o sistema mundano, cairá, como também Isaías fala, caiu a Babilônia. Cairá e nunca mais se erguerá contra o Senhor. Toda a criação que aguarda, que geme, esperando a redenção, será então, enfim, restaurada completamente. Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E junto com ele, todos os ímpios, todos aqueles que não creem no Senhor, todos aqueles que confiam em carros, que confiam em cavalos. Mas aqueles que confiam no nome do Senhor estarão com Ele eternamente. Glória a Deus. A vitória é certa. Por que nós temos certeza da salvação? Porque Cristo já nos deu. Não é pelos nossos méritos, pelos nossos cavalos, pelos nossos carros, mas é pelo nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Viveremos certos da vitória. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos confiando apenas no Senhor. Nós somos tentados a confiar nas coisas deste mundo. Mas nada dessa terra pode realmente nos dar a salvação. Se nós não tivermos Jesus Cristo, nós estamos perdidos. Essa é a realidade. Não apenas perdidos aqui nas coisas deste mundo, porque aqui também nós já estaremos perdidos. Porque sem Cristo aqui, nós vamos procurar realizar os nossos desígnios nas coisas que se perdem, nas coisas que são roubadas, nas coisas que nos fazem mal. Isso vai nos levar certamente ao engano, à morte. O mundo de engano continua agindo para que nós fiquemos ali, fiquemos nele, que a nossa confiança esteja no mundo. E assim nós vamos deixando as coisas de Deus. E isso vai entrando aos poucos. A gente confia no nosso trabalho, depois começa a confiar demais no nosso trabalho, e aí já trabalha de segunda a sexta, aí trabalha de segunda a sábado, e trabalha de domingo a domingo. Mas você não vai servir o Senhor? Não, eu não tenho tempo. A gente começa a estudar, estuda e faz um curso, aí depois faz um curso superior, aí depois não, agora tem que fazer
uma pós-graduação. Agora eu tenho que fazer um mestrado. Agora eu tenho que fazer um doutorado, um pós-doutorado. Eu posso. Ah, mas você não vai estudar na escola dominical? Não, não tem tempo. Eu tenho que preparar para a minha pós. Será que nós não estamos confiando nos carros, nos cavalos? Nós confiaremos no nome do Senhor. Confiaremos no nome do Senhor. Essa é a riqueza maior. Não que a gente não tenha que estudar neste mundo e trabalhar nesse mundo. Temos. O Senhor também nos deu essa ordem. Não é? Então eu gosto de dizer que nós temos trabalho dobrado, nós somos cidadãos dos céus e da terra. Mas a recompensa é certa, é poderosa, é grande. Nós confiamos no nome do Senhor Jesus. Nada pode realmente nos salvar, só Jesus. Spurgeon diz, considerando que Jesus foi ouvido, nós seremos também. Deus está no céu, mas nossas orações chegam às alturas gloriosas. O céu é santo, mas Jesus purifica as nossas orações para que ela ganhe acesso ao trono. A nossa necessidade é grande do Senhor, mas o seu braço divino está nos buscando e nos levando à sua destra forte. Nós confiamos no Senhor, glória a Deus. Confiamos apenas no Senhor Jesus, meus irmãos. Portanto, preparemos para a guerra deste mundo. Em primeiro lugar, buscando ao Senhor. Pedindo a Ele a sua bênção, confiando nele. Depois a gente vai fazer as outras coisas que neste mundo são necessárias. Mas nós clamamos e confiamos no Senhor, certos de que a vitória virá, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?